Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam animados. Eu estou muito animado e é sempre muito legal ministrar. Eu acho uma das coisas mais fantásticas de servir ao Senhor, assim, é poder ministrar a sua palavra. É uma grande honra e um grande privilégio. E eu gosto bastante de falar também, então isso coopera um pouco. Deixa eu só abrir as minhas anotações e vamos lá. Hoje eu queria falar sobre um texto que eu considero muito legal, sobre o jovem rico, lá no livro de Lucas, capítulo 18. Mas antes de falar sobre esse texto, eu quero usar uma ilustração sobre um desenho muito legal, que eu descobri que nem todos viram ele, nem todos assistiram ele, mas eu espero que... Não é Naruto, mas eu espero que muitos de vocês conheçam ele, assim fica mais fácil. Ele se chama Coragem, o Cão Covarde. Esse desenho é sensacional. Quem não viu, assiste um pouquinho aí que você vai ver como ele é bom. Ele se passa num casal que mora, acho que no interior, num lugar bem distante, quase no meio do nada. E eles têm um cachorro. E esse casal, a mulher se chama Muriel e o marido dela se chama Eustácio. E o cachorro deles, muito medroso, recebe o nome de Coragem. E no meio dessa grande família aí, ele se passa várias aventuras, coisas estranhas acontecem e sempre o cachorro, que é muito medroso no final da história, sempre enfrenta o medo dele e acaba salvando o casal, né? Os donos dele, que sempre cuidam muito bem dele. Então é muito legal, porque o cachorro é muito medroso. Literalmente, no início ele só faz correr, só faz se esconder, e no final ele cria coragem para ajudar os seus donos, né? Então é muito divertido, eu sempre me diverti bastante assistindo com os meus irmãos. E assim, eu quero despertar o seu coração assim para o nome dele, Coragem. E eu quero aí, já que eu estou nessa posição, eu posso fazer isso com você? Eu quero que você vire pro irmãozinho que está do seu lado e pergunte para ele: você está pronto? Você tem coragem? Porque você vai precisar corajoso. Você vai precisar ser corajoso para enfrentar os seus medos. Se você falou, é muito legal fazer isso. E agora vamos ler o texto lá do jovem rico. Lucas 18, capítulo 18, versículo 18. Eu vou ler até o versículo 23. E fala assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Esse texto, assim, aos meus olhos, um dia que eu conversava com um pastor nas aulas, né? Ele me falou algo a respeito desse texto que me fez enxergar e começar a estudar esse texto bem mais profundamente. E eu percebo que nesse texto, quando você faz uma leitura rápida, você não consegue perceber que aqui nesse texto, o jovem rico, ele demonstra algo e Jesus percebe que ele está, de certa maneira, ocultando outra coisa. E Jesus, rapidamente na sua pergunta, Jesus coloca algo muito legal e que a gente também não consegue perceber. Ele fala dos mandamentos, mas nesses mandamentos, Jesus não fala de todos os mandamentos. Jesus fala de alguns muito específicos, que tem algo muito em comum. E esse jovem rico prontamente fala: não, isso aí eu já tenho feito desde a minha mocidade, ó, anos que eu pratico isso aí, ó, tá fácil para mim. Mas na verdade ele estava escondendo, porque no final, quando Jesus dá um desafio para ele, ele logo retrocede.
porque tinha algo que na fala dele não era compatível com o seu proceder, não era coerente. E eu quero não revelar isso para você, mas eu quero deixar você aí bem curioso a respeito disso, e eu quero te mostrar em outros textos o que o jovem rico estava fazendo. Então eu quero te convidar, a gente vai fazer uma passada não por toda a Bíblia, né, mas eu quero te convidar a ir para Gênesis, capítulo 4, para você ver que isso que acontece com o jovem rico não é algo fora da nossa realidade. É algo muito presente que todo ser humano tem no seu jeito, no seu proceder. Que querendo ou não, ele sempre, às vezes até que inconscientemente, ele acaba fazendo para se proteger ou para não querer passar vergonha. Afinal, quando a gente fica exposto, a gente não gosta, né? A gente às vezes gosta até de expor os outros. Mas quando é com a gente não gosta muito, a gente fica triste, até às vezes chateado mesmo, né? Mas é algo que a gente sempre usa como mecanismo de defesa. E que não é diferente em toda a Bíblia, a gente consegue ver na vida de alguns homens aí. Gênesis 4, capítulo 4, versículo 8. E aqui está uma história bem conhecida, né? A de Caim e Abel, onde acontece o primeiro homicídio ali, né? A situação onde o Caim e Abel levam sua oferta a Deus, e ali Deus se agrada da oferta de Abel, e Caim fica um pouco irritado, e com isso Deus o questiona: por que tu tá tão irritado assim, cara? Se tu fizeres o que é certo, serás aceito, mas se não fizeres, não será. Porque Caim teve uma atitude um pouco diferente da de Abel, né? E a gente sempre tenta ter essa atitude de Abel, e é o correto na nossa vida. Mas também a gente precisa tomar cuidado com a atitude posterior à de Abel. A de Abel não, a de Caim. E fala assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou tutor de meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Nesse episódio, logo após o Abel ser elogiado por Deus, Abel ser assim, de certa maneira, receber assim da parte de Deus que ele o tinha agradado, Caim fica irritado e posteriormente Caim o chama: vamos dar uma volta ali no campo. E mostra que Caim já tinha de certa maneira planejado isso no seu coração. E nessa volta, nesse passeio que eles dão, Caim o mata. E logo depois, quando Caim está lá de boa e Deus o pergunta, o confronta com o seu erro ou seu pecado, Caim não fala o que ele fez, mas ele tenta esconder. Então ele logo fala para Deus, já entra na defensiva: e eu sei lá onde está o meu irmão, eu sou tutor dele, eu não sei, ele tem a vida dele. É a mesma coisa. Quando nós erramos, quando nós cometemos de certa maneira algum erro, alguma falha, ou até mesmo nosso pecado, nós nunca temos a coragem de confessar. Nós nunca temos a sinceridade de falar que realmente nós erramos. Nós sempre tentamos desconversar, mudar o papo, ou até mesmo engambelar. Nós sempre tentamos mascarar. Não, tá tudo bem, cara, não aconteceu nada. Não, eu não sei onde tá o Abel, não. Eu nem tava com ele, a gente deu uma volta ali, mas depois fomos embora. Caim tentou fazer isso. Isso é bem presente em nossas vidas. Sempre que eu e você somos confrontados em uma área que a gente não está muito afim de ser tratado, ou que a gente tem dificuldade, ou que realmente a gente tem um pecado e a gente tenta esconder ele, a gente coloca uma máscara. E não é a máscara que protege do Covid, né? É uma máscara aí que é bem ruim, por sinal, uma máscara de mentiras, até mesmo uma defensiva que nos traz grandes prejuízos, que nos traz grande separação. Porque não quero te trazer aí medo, mas o meu pecado, o seu pecado, ele não afeta Deus. O meu pecado, o seu pecado, ele nos afeta. Ele não muda a maneira que Deus se relaciona conosco. Ele muda a maneira como nós olhamos para Deus e queremos esconder, nós ficamos com medos,
Até poderia dizer desesperados para esconder aquilo que nós fizemos de errado. Você vê que Deus foi falar com Caim, mas o Caim já estava diferente. A maneira que ele responde a Deus é totalmente diferente. E a gente poderia pensar, mas você está usando uma passagem isolada, eu quero te mostrar que não. Quero mostrar outra passagem. Êxodo 32, do 1 ao 5. Se você encontrou, eu vou ler. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. A intenção do povo naquele momento era fazer um Deus que para eles fosse invisível e que eles pudessem dizer: foi esse Deus que nos tirou do Egito. E eles chegaram para Arão pressionando, e Arão falou: beleza, vou fazer. Quando Arão terminou, Arão viu que o povo gostou tanto que ele falou: não, eu vou fazer um altar e amanhã a gente vai fazer uma festa. Porque foi esse Deus que nos tirou do Egito. E aí logo depois, nós sabemos aí que o Moisés volta e tem uma grande confusão no meio disso tudo, lá no versículo 21. Eu quero ler com você porque é muito legal a resposta que o Arão também dá quando confrontado sobre o seu erro. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. E eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Você vê que o Arão, no texto anterior, o Arão trabalha no negócio. O Arão trabalhou direitinho e depois ainda fez além. Mas quando ele vai explicar para Moisés, ele não fala a verdade. Ele fala assim: cara, eu peguei o ouro, lancei no fogo e puf, bezerro. Cara, não sei o que aconteceu, mas saiu isso aí. E a galera gostou, então é o povo que é mau. Você vê, Arão tinha pecado, cara. Ele tinha cedido por medo do povo. Ele cedeu de certa maneira, estava nervoso, Moisés não estava lá. E na hora de explicar, de confessar o erro quando confrontado, ele não gostou muito não. Então ele colocou a máscara: cara, eu não tive culpa. Eu peguei o ouro, joguei e aconteceu. Eu não sei nem o que houve aí, mano. Só joguei no fogo. E é da mesma maneira a gente. Quando confrontados, a gente sempre tenta uma desculpa. E na minha vida com Deus, principalmente no meu tempo de seminário, eu aprendi a não tentar me justificar. Porque não tentar se justificar, a gente corre um risco muito grande de usar palavras e tentar sempre dar uma acrescentada para diminuir o tamanho do meu erro ou tentar de certa maneira tirar o meu da reta. Então sempre que, por mais pequeno que o meu erro tenha sido, eu sempre tentava ter isso em mente, nem sempre eu conseguia, mas eu tentava não tentar me justificar, porque na justificativa a gente sempre vai amenizar o nosso erro, para não mostrar o que a gente fez por vergonha, porque a gente é tão orgulhoso que a gente não quer admitir perder, né? Então a gente vê, e não é apenas no Antigo Testamento que isso a gente percebe, mas é no Novo Testamento,
com o exemplo de Ananias e Safira, quando eles planejam entre os dois, vamos vender o campo e depois a gente vai entregar uma parte, mas a gente vai dizer que tudo que aquela parte é o todo. E eles tinham feito isso por causa da oferta de Barnabé, que as pessoas tinham comentado a respeito. Você viu a oferta do Barnabé? Ele vendeu um campo e tudo. E aí o Ananias vai lá, chega aos pés do Pedro e fala assim, cara, essa aqui é a oferta. E o Pedro confronta, é isso mesmo? Esse é o valor total? Ele fala, é. E o Pedro fala, cara, tu não mentisse para os homens, mentisse para Deus. E ele morreu naquele momento. E aí o Pedro fala assim, leva ele, sepulta ele. 3 horas depois vem a mulher dele contar a mesma história. O Pedro fala, não mentisse pra gente, mentisse pro Espírito Santo. E os dois morreram, porque a gente tem um hábito de não querer assumir nossos erros. A gente sempre quer fingir uma espiritualidade, a gente sempre quer fingir que a gente é bom demais, mas a gente nunca quer aceitar que a gente erra e que a gente é mal. E é importante a gente admitir isso para que a gente possa trilhar o caminho de melhorar e vencer esses desafios. E eu quero te mostrar que o jovem rico também fez isso, de maneira que a gente não percebe. E por que a gente não percebe? Porque às vezes a gente faz uma leitura muito rápida, eu sempre fiz também. E eu vou te mostrar agora. Quando Jesus fala, é só obedecer os mandamentos, Jesus não fala todos os mandamentos. Porque 4 dos mandamentos falam sobre Deus e o homem. Não farás outros ídolos, guardarás o sábado. Fala de um relacionamento, um procedimento que o homem deve ter para com Deus. Mas os últimos 6 fala do homem para com o outro, o homem para com o seu próximo. E é nesse que Jesus pega o homem. Ele fala só daqueles que estão relacionados com o tratamento com o seu próximo. E aí o cara fala assim, cara, eu tô joia, eu fiz tudinho, desde a minha mocidade. O que ele está dizendo ali é, cara, isso aí eu fiz muito bem. E na verdade, cara, se você reparar aqueles mandamentos, cara, exige bastante, exige uma dedicação para cumprir eles. E aí Jesus, vendo que ele não estava falando algo que era coerente, Jesus fala assim, cara, se para você já é algo constante, vai ser fácil. Então vai lá, pega os teus bens e dá tudo para os pobres. Porque se você já pratica tão excelente esse amor para com o teu próximo, não vai ser difícil para ti dar tudo que tu tem. E aí ele se dá conta que o pecado dele era o amor ao dinheiro. E ele estava tentando esconder isso de Jesus. Mas Jesus, muito sábio, conduziu a situação para revelar a ele que possivelmente até os olhos dele isso estava encoberto. Por isso eu quero chamar a atenção para você ter esse olho capaz de enxergar além e poder também ter coragem, como eu falei, o cachorrinho que sempre medroso, mas no final sempre enfrentar o seu medo. Assim a gente precisa ser na nossa caminhada cristã. Eu lembro que quando eu fazia aula, ainda na igreja, no cursinho, eu não lembro o nome agora do curso, e a a professora falou, e aí ela falou, ela falou assim, a pessoa tem que ser corajoso para falar uma bobagem e errar, mas ela tem que ter o dobro de coragem para pedir perdão e se arrepender. E eu acho que às vezes a gente não tem esse dobro de coragem para se arrepender, para a gente mostrar o nosso erro. Eu acabei de te mostrar que homens que erraram e que acabaram encobrindo ou tentando mascarar o seu erro, sempre, de maneira tiveram um prejuízo por não se humilhar. E assim foi no pecado do homem, quando ele tentou ainda assim esconder de Deus o seu pecado. E eu quero te convidar a sempre pensar e a ter essa coragem. Eu estava me perguntando, no início que eu me converti, não faz muito tempo, o que me levou a crescer tão rápido. Porque muitas pessoas se convertem e também não tem um crescimento tão rápido. E eu comecei a me questionar, mas por quê? Eu não tenho tantas habilidades aí. Eu não sou dotado de uma inteligência. Então eu comecei a me perguntar o que é que tem, o que me levou. E aí eu parei para perceber na minha vida
que eu tinha uma transparência com meus discipuladores. Eu sempre tive uma transparência muito grande com a minha liderança no início. Chegou ao nível de discipulado de eu contar até pensamentos que vinham e que eu sabia que poderiam me conduzir, porque eu desejava ardentemente, cada vez mais, ser agradável ao coração do Senhor, fazer aquilo que era agradável. Então eu sempre buscava ser muito transparente. E essa transparência permitia que as pessoas ao meu redor, os meus líderes e principalmente o meu discipulador, pudessem tocar em áreas que provavelmente me impediriam de crescer. Iriam me levar a ficar preso, enjaulado. E a gente sempre acha, não, eu vou vencer em oração. Sim, em oração se vence muitas coisas. Mas o apóstolo Tiago vai falar que para a gente receber perdão, a gente ora ao Senhor. Mas para a gente receber cura, a gente precisa confessar o nosso pecado. E esse é o erro que nós sempre cometemos. A gente nunca quer confessar o nosso pecado. A gente sempre quer colocar para o lado, a gente sempre quer tornar o do outro mais visível. E aí eu percebi, acho que eu preciso buscar e ver se realmente eu estou sendo tão transparente quanto eu posso ser. A gente sempre pode ser mais transparente. Eu sempre me pergunto como Jesus conseguia sempre sair das armadilhas que os fariseus tentavam fazer para ele, cara. O problema é que os fariseus sempre, quando confrontados, eles não podiam responder de maneira aberta, porque revelaria o pecado deles. Lembra quando Jesus fala para eles, João Batista, questiona a respeito do João Batista. Eles não conseguem responder, porque eles sabiam que tinham errado antes, e errado consciente. Eles estavam conscientes que João Batista tinha autoridade. Mas eles aí, não, a gente não sabe não. Responde primeiro o que a gente perguntou. Por isso que os fariseus nunca conseguiram interrogar ou nunca pegar Jesus, porque Jesus não tinha nada a esconder. Jesus era tão transparente ao ponto das pessoas chegarem diante dele e ele comia com as pessoas e alguns querendo difamá-lo falavam, esse é um beberrão. Mas não era, cara, ele não tinha nada a esconder. Eles estavam ali porque ele amava as pessoas e queria conduzir elas ao Senhor. E os fariseus nunca tinham liberdade para conversar com Jesus em público e responder, porque eles sabiam que se respondessem, esquecendo de algum detalhe, poderiam se complicar. Tanto que no final a resposta deles é, cara, se a gente responder uma coisa, a multidão vai pegar e vai bater na gente, porque eles acreditam que João Batista era um profeta. Então é melhor a gente nem responder, vamos ficar só quieto. Vamos embora daqui. E assim eu e você, às vezes a gente vive uma vida tão pesada, porque a gente fica tentando esconder os nossos erros, os nossos pecados, tentando camuflar, tentando colocar uma máscara de alguém espiritual, de alguém perfeito, sendo que a gente não é perfeito e a gente, vamos falar a verdade, a gente nem sempre é tão espiritual quanto a gente aparenta ser, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E como eu falei pra você, se você não confessar o teu pecado, não pode receber cura. Não importa o quanto você ore, amigo. Para receber perdão, você pode sim orar a Deus e o Senhor já te perdoou. Mas para receber cura, você vai precisar chegar para alguém. Eu não estou dizendo para qualquer pessoa, mas para alguém que te ame, que está te ajudando nesse processo de crescer na vida cristã. E você vai precisar confessar o teu pecado para ela, para que ela possa orar por ti, para que ela possa te ajudar a vencer. E é nesse processo que você vai conseguir deslanchar na sua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida, desfrutando de uma vida mais leve, de uma vida a qual você possa ser quem você é, onde você estiver, conversar sem medo, porque não há nada a esconder. É assim que os cristãos devem ser. Não devemos ter nada a esconder, porque nossa vida, toda a nossa antiga vida em Cristo já foi perdoada. Basta a gente confessar, orar ao Senhor, confessar para receber cura. E toda vez que nós fazemos isso, me parece que quando eu olho para Jesus, Ele está lá. E eu me enxergo como eu sou pecador. Mas também logo após eu vejo como seu amor me alcançou em sua redenção. E logo após eu vejo uma nova vida, a qual Ele diz assim, cara, é esse caminho, eu quero te ensinar como andar nele. Mas é do meu jeito, sem máscaras, sem tentar se justificar. É sempre que errar, falar, eu errei. Deus me proporcionou e sempre me proporciona andar com muitos homens assim, homens extraordinários até,
ultimamente me proporcionou a morar com um homem de Deus e uma mulher de Deus muito legal. Porque eu considero aí apóstolos, assim, pessoas que são um chamado de Deus para plantar igrejas por todo lugar. E eu acho que um presente da parte de Deus, porque eu quero aprender como se faz isso, e nada melhor do que aprender com quem faz muito bem. E eu também andei com um outro homem, que é esse, eu admiro algo nele, que era a sua coragem. Ele tinha coragem para expor suas ideias e para sempre expor que ele errava. Expor assim, cara, que esse é o meu jeito, e não que eu não vou mudar, mas esse é o meu jeito, e por isso eu me rendo a Jesus para persistir e ser transformado por ele. Logo no meu início da conversão eu ficava indignado com ele, porque eu falava, mano, como é que você... Eu ficava olhando para ele, como é que ele tem coragem de se expor dessa maneira? Mas é que ele não tinha nada a esconder, e por isso ele conseguiu impactar tantas pessoas, porque ele era tão transparente, ao ponto de quando as pessoas se aproximavam dele, ele conseguia ser tão leve ao ponto de transmitir a real vida cristã, que é uma vida leve e abundante, onde a gente pode transmitir o amor do Pai, que só pode ser transmitido por aquele que é encharcado. E você só pode ser encharcado quando você realmente se achega ao Pai e permite que ele te encharque de amor. Quando você permite tirar a máscara, sair da defensiva, para que você realmente conheça como Jesus é atraente. Jesus é muito atraente, por isso eu quero te convidar a você, durante a sua vida, durante esses dias, a mudar o seu comportamento e ser cada vez mais transparente. A mudar o seu comportamento e cada vez mais ter essa vida transparente que vai te levar a sempre deslanchar em Deus, a viver coisas extraordinárias no Senhor, que só são proporcionadas àqueles que têm coragem para enfrentar os seus medos, coragem para dizer, cara, eu errei, esse é o meu pecado, me ajuda a vencer. Em Mateus 21 tem um episódio muito legal que são os dois irmãos, que o pai pede para eles ir trabalhar, não é? E o pai fala assim a dois irmãos. Ele chega ao primeiro e fala assim, disse, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. E aí Jesus perguntou aos fariseus, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo, declarou-lhe Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio e vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Às vezes a gente é cristão, mas a gente não tem coragem de se arrepender, como esse filho falou que não queria, mas logo se arrependeu e seguiu o caminho da verdade, o caminho correto. E geralmente, às vezes, a gente é como o primeiro filho. A gente fala, não, vou fazer isso. Mas na verdade a gente está mentindo e a gente não vai fazer. Nós temos um comportamento errado. Por isso eu quero te desafiar a ser como o segundo filho que tem um comportamento correto. E se você na tua vida, até agora, tinha tido um comportamento de enrolar ou procrastinar, agora é sua chance de se arrepender e seguir uma vida aí diante de Deus transparente, né? O vídeo vai encerrar, então eu queria aí já abençoar você e desejar a você uma ótima semana. Deus abençoe. Facebook concluir. Verdade. Tchau, pessoal do Facebook. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês possam ter desfrutado e isso traga aí a vida de vocês cada vez mais crescimento aí a vocês na fé. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe e um ótimo domingo.